بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Versículo 29 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 29. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre o Deus, o Criador, é aquele que criou para vocês o que existe na Terra, no planeta. Significa que Allah é quem que criou a Terra, o universo, o mundo, e também, inclusive, esse planeta da Terra que a gente está morando aqui, é o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Também está falando khalaqa lakum. O Criador criou todo o universo, esse planeta Terra, criou para ser humano, não ser humano para eles, ou para outras coisas. Outras coisas o Criador criou para o ser humano. Significa que todo esse, digamos, a planeta, o que Allah subhanahu wa ta'ala criou entre esse planeta da Terra é pela causa do ser humano. Tem que ficar servindo o ser humano. Depois que Allah subhanahu wa ta'ala criou o planeta da Terra, فَسَوَّاهُنَّ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Depois Allah subhanahu wa ta'ala criou 7 céus que nós temos. As detalhes dos céus, o que existe, nós não temos conhecimento suficiente o que existe dentro desses 7 céus. Se certo, o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, ele tinha a viagem. Subhanalladhi khalaqa, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah subhanahu wa ta'ala, aquela viagem do profeta, ele levou esses 7 céus. Mas as detalhes, o que existe dentro desses céus, 7 céus, não sabemos certinho esses detalhes. O ser humano ainda não descobriu o que existe na Terra. Imagina que os céus. Allah subhanahu wa ta'ala criou 7 céus, também começou a colocar beleza entre esses céus como as estrelas, galáxias. Existe o Sol, a Lua e outros planetas que também o ser humano ainda não conhece. Imagina um dia que fica à noite, poderia sair para fora, observar a beleza que existe nos céus, no céu. As estrelas estão iluminando. Depois está وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Criar o universo, a Terra, 7 céus, precisa um conhecimento, também precisa um poder, potência para conseguir criar. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala está falando وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Ele tem um conhecimento profundo sobre os assuntos que existem nesse mundo. Para saber, Allah subhanahu wa ta'ala, aqui não falou Qadir, ele tem capacidade para criar tudo isso. Falou que Alim, ele tem um conhecimento. Porque quando uma pessoa está fabricando uma bicicleta, uma pessoa inteligente, ele consegue fabricar uma bicicleta. Mas uma pessoa que está fabricando avião precisa um conhecimento mais do que fabricar uma bicicleta. Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou 7 céus.
o que existe por dentro desses sistemas. Criou um planeta da Terra. Por terra vocês podem observar o que existe: ser humano, existe ser vivos, existe plantas, oceanos, o que existe por dentro dos oceanos marinhos. Por isso tem muitas coisas. Allah subhanahu wa ta'ala criou todo o universo com o seu conhecimento. Por isso, final desse versículo está falando: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ele tem um conhecimento profundo sobre os assuntos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.